Ao longo dos anos, Salvador Dalí fez 3 tentativas de conhecer Sigmund Freud, todas em vão. Cada vez que telefonava para a casa do fundador da psicanálise, em Viena, era sempre informado de que ele estava em viagem, ou por razões de trabalho, ou por razões de saúde. Então, Dalí sai andando pela cidade e se compensa comendo tortas de chocolate. À noite, conta Dalí em seu diário, abre aspas, eu tinha longas conversas imaginárias com o Dr. Freud. Um dia, ele veio comigo para casa e ficou a noite inteira agarrado às cortinas do meu quarto, no hotel Sacher. Fecha aspas. Quando a interpretação dos sonhos ganhou a primeira tradução para o espanhol, em 1922, Dalí se tornou um freudiano fanático. Abre aspas, o livro foi uma das descobertas mais importantes da minha vida, conta o pintor. Fui tomado por um verdadeiro vício pela autointerpretação, não apenas dos meus próprios sonhos, mas de tudo que me acontecia. Por mais acidental que pudesse parecer à primeira vista, por mais banal, por mais sem importância, por menor que aparentemente fosse. Fecha aspas. Desse momento em diante, as suas pinturas passariam a ser mais abertas e deliberadamente, como ele dizia, freudianas. Com símbolos sexuais justapostos a estranhas paisagens oníricas. Em junho de 1938, aos 34 anos, Dalí está num restaurante em Paris, empanturrando-se com um prato de escargots. Por acaso, olha para a mesa ao lado e vê uma fotografia de Freud na primeira página do jornal em que o comensal está lendo. O mundialmente famoso fundador da psicanálise acabara de chegar à capital francesa. A caminho de Londres, depois de embarcar de última hora no voo de Viena, cidade onde viveu por 79 anos e que agora estava ocupada pelos nazistas. Dalí olha de volta para o prato e dá um berro, abre aspas. Naquele instante eu descobri o segredo morfológico de Freud. Era o seu crânio. O crânio de Freud é um caramujo. O cérebro dele tem a forma de uma espiral para ser extraído com agulha, fecha aspas, para Dalí. Essa revelação improvável enche Salvador Dalí de um entusiasmo e revigora a campanha para encontrar o seu herói. Por meio dos mecenas, o surrealista Edward James, ele entra em contato com o escritor Stefan Zweig, notório admirador de sua obra e amigo íntimo de Freud. Zweig escreve 3 cartas a Freud em nome de Dalí, sugerindo que o pintor faça um retrato dele e explicando que Dalí é o único pintor de gênio de nossa época e o mais grato e o fiel discípulo de suas ideias e de todos os artistas de sua época. Em sua terceira e última carta, datada da véspera do encontro, Zweig escreve, abre aspas, por anos a fio, conhecer você tem sido o desejo desse verdadeiro gênio. Ele afirma que a arte dele deve mais a você do que a qualquer outra pessoa. Está em Paris por apenas 2 dias, é catalão e não vai atrapalhar as nossas conversas. Salvador Dalí teria gostado, é claro, de lhe mostrar ele próprio as suas obras na exposição. Sabemos, contudo, que você reluta em sair de casa, que nunca sai, que só o faz quando estritamente necessário. Portanto, ele se dispõe a trazer aqui a sua última pintura, ao meu ver, a mais bela de todas. A reunião é finalmente marcada e o dia 19 de julho é emblemático. Na primeira casa de Freud, em Londres, perto de Primrose Hill. Por acaso, quando está próximo da casa, em companhia de Stefan Zweig e Edward James, Dalí vê algo extraordinariamente significativo, o que acontece com muita frequência. Abre aspas, viu uma bicicleta encostada a uma parede e no selim, amarrada por um barbante, uma bolsa de água quente, vermelha, que parecia estar cheia de água, e um caramujo em cima dela. Sigmund Freud está então com 82 anos, morrendo de câncer na mandíbula, que o vem afligindo nos últimos 16 anos. Sofreu recentemente uma crise de surdez e por isso fala muito pouco com Dalí, que em todo caso não fala nem alemão e nem inglês. Mas Dalí não se deixa abalar pelo silêncio de Freud. Abre aspas, nós nos devoramos um ao outro, com os olhos
teria declarado o pintor. Conforme o combinado, Dalí mostra a Freud a sua recente pintura, Metamorfose de Narciso, em que Narciso está nu, numa paisagem árida, encarando a própria imagem refletida na água. Ao lado dele, como que espelhando os seus contornos, há uma mão de pedra segurando um ovo do qual brota uma flor, um narciso. Ao fundo, há várias figuras nuas e no primeiro plano vê-se um caranguejo. Freud observa e analisa a tela com sua costumeira intensidade. Até agora, ele comentou com Zweig no dia seguinte, eu estava inclinado a considerar que todos os surrealistas, que aparentemente adotaram-me como seu santo padroeiro, eram 100% idiotas, ou melhor dizendo, assim como o álcool, 95%. Esse jovem espanhol, com seus olhos ingênuos, fanáticos e sua técnica sem dúvida perfeita, sugeriu-me uma avaliação diferente. Na verdade, seria muito interessante explorar analiticamente o desenvolvimento de uma pintura como esta. Confessa Freud a Zweig. Enquanto Zweig e James conversam com Freud, Dalí saca o seu caderno de desenho e faz às escondidas um croquis da cabeça de Freud. O resultado guarda semelhança tanto com o criador da psicanálise quanto com o caramujo. Preocupado com a possibilidade de que o desenho choque Freud pela estranheza de sua aparência, na visão de Dalí, Zweig consegue evitar que Sigmund Freud perceba e confira o esboço. Dalí recordaria o encontro como uma das experiências mais importantes de toda a sua vida. Sempre que tem a oportunidade, gaba-se de ter forçado o fundador da psicanálise a reconsiderar totalmente a sua visão sobre o surrealismo. Numa carta ao colega surrealista, André Breton, escreve, abre aspas, ele comentou, mostrei-lhe uma das minhas telas, que nas pinturas dos antigos mestres a tendência é que o observador procure imediatamente o inconsciente, ao passo que basta uma única olhada numa tela surrealista para que o observador sinta o impulso de buscar imediatamente o consciente. Dalí acrescenta que julga ser essa declaração a morte do surrealismo como doutrina, como seita, como ismo, ao mesmo tempo em que confirmava a validade do movimento como um estado de espírito. E o que Freud achou, afinal, de Salvador Dalí? Enquanto o pintor, com os olhos ardentes de empolgação, desenhava o grande psicanalista, Freud inclinou-se para Edward James e sussurrou em alemão: esse rapaz parece um fanático. Se todos os espanhóis forem assim, não é de admirar que haja uma guerra civil na Espanha. Lucien Freud, nos seus diários, registra a memória de que o seu avô, o velho Sige, era um homem permanentemente visitado por um ininterrupto estado de serenidade e de bom humor, como se ele estivesse tão profundamente certo daquilo que proferia que não havia nenhuma necessidade de colocá-lo com agressividade, com solenidade ou com demasiada seriedade. Sempre leve, sempre irônico, sempre de muito bom humor, sempre suave e, sobretudo, sempre muito gentil. Penso que esse evento diante do Salvador Dalí é a prova viva de que a memória de Lucien não o traiu. Esse relato, que aqui compartilhei com muito prazer com vocês, amigos desse canal, foi registrado pelo Craig Brown num delicioso livro chamado Um por Um, que registra 101 encontros absolutamente extraordinários entre figuras determinantes da nossa cultura no século passado, e sempre apoiado por cartas, por diários, por referências bibliográficas, a fim de construir relatos a um só tempo verdadeiros e deliciosamente bem escritos. Excelente leitura para aqueles que desejarem uma boa indicação.